Você já passou por uma situação em que parecia que Deus estava em silêncio? Já enfrentou um problema tão grande que teve a sensação de que o Senhor estava distante? A lição de hoje nos mostra que nem sempre a ausência de respostas significa ausência de Deus. Muitas vezes, quando pensamos que estamos caminhando sozinhos, Jesus está exatamente ao nosso lado. Estamos na lição de quarta-feira, dia 10 de junho, cujo tema é o caminho de Emaús. O verso central desta lição nos leva ao relato de Lucas 24, quando dois discípulos caminhavam desanimados após a crucifixão de Jesus. Tudo aquilo que eles esperavam parecia ter acabado. Seus sonhos haviam sido destruídos, suas expectativas pareciam frustradas. Eles acreditavam que Jesus libertaria Israel, mas agora o mestre estava morto. Pelo menos era isso que eles pensavam. Enquanto caminhavam pela estrada de Emaús, conversando sobre suas dores e decepções, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O mais impressionante é que eles não o reconheceram. E talvez essa seja uma das maiores lições para nós. Muitas vezes Deus está agindo, Deus está presente, Deus está cuidando de tudo, mas nossa tristeza, nossa ansiedade e nossas preocupações impedem que percebamos sua presença. Aqueles discípulos enxergavam apenas uma tragédia. Jesus enxergava a maior vitória da história. Eles viam um túmulo, Jesus via uma ressurreição. Eles viam o fim, Jesus via um novo começo. E quantas vezes nós também olhamos apenas para o problema e esquecemos que Deus está vendo o quadro completo? A mensagem da lição de hoje é clara. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: enquanto 2 deles caminhavam pela estrada de Emaús, Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Essa frase revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Os discípulos não estavam procurando Jesus, eles não estavam cheios de fé naquele momento. Pelo contrário, estavam decepcionados, tristes e confusos. Mesmo assim, Jesus foi ao encontro deles. Isso nos mostra que o amor de Deus não depende da nossa força espiritual. Há momentos em que somos nós que buscamos a Deus, mas existem momentos em que é Deus que vem ao nosso encontro. Foi assim com Elias na caverna. Foi assim com Pedro depois da negação. Foi assim com Tomé em sua dúvida. E foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece. Talvez esteja carregando uma dor silenciosa. Talvez esteja orando por algo há muito tempo sem ver resposta. A boa notícia é que Jesus continua caminhando ao seu lado. O fato de você não vê-lo não significa que ele não esteja presente. O fato de você não entender seus planos não significa que ele perdeu o controle da situação. Deus continua trabalhando mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. Segunda frase: o que não conseguiam perceber é que aquilo era apenas um momento dentro da maior história de todos os tempos. Esse é um dos grandes problemas do ser humano. Nós enxergamos apenas o momento atual. Deus enxerga a eternidade. Os discípulos estavam avaliando tudo pelo que viam. Para eles, a cruz significava derrota, o túmulo significava fracasso, as lágrimas significavam que tudo havia acabado, mas Deus estava realizando o maior plano da salvação da história da humanidade. Quantas vezes acontece o mesmo conosco? Quando enfrentamos uma enfermidade, pensamos que Deus nos abandonou. Quando uma porta se fecha, imaginamos que nossos sonhos acabaram. Quando uma oração demora a ser respondida, começamos a duvidar do cuidado divino. Porém, Deus continua conduzindo a história. Muitas vezes não entendemos o processo porque estamos vendo apenas uma página, enquanto Deus está escrevendo todo o livro. Romanos capítulo 8, verso 28 continua sendo verdadeiro.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre compreendemos o caminho, mas podemos confiar naquele que conduz o caminho. E a terceira frase diz assim: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Essa pergunta feita por Jesus aos discípulos continua ecoando até hoje. Quantas vezes permitimos que o medo ocupe o lugar da fé? Quantas vezes deixamos as circunstâncias falarem mais alto que as promessas de Deus? Os discípulos estavam assustados porque estavam olhando para os fatos e não para Cristo. Eles estavam olhando para a situação e não para a promessa. E nós, frequentemente, fazemos a mesma coisa. Quando surgem dificuldades financeiras, problemas familiares, enfermidades ou crises espirituais, nossa tendência é focar no tamanho do problema. Mas Deus nos convida a olhar para o tamanho do Salvador. A fé não significa ignorar a realidade. A fé significa acreditar que Deus continua no controle da realidade. Os discípulos tinham motivos para estar preocupados, mas não tinham motivos para perder a esperança. Da mesma forma, podemos enfrentar desafios reais sem abandonar nossa confiança em Deus. O Senhor continua governando, o Senhor continua conduzindo a história, o Senhor continua cuidando dos seus filhos. Ao final daquela caminhada, os discípulos tiveram seus olhos abertos e reconheceram Jesus. O interessante é que as circunstâncias não haviam mudado imediatamente. O que mudou foi a compreensão deles sobre a presença de Cristo. Eles perceberam que nunca estiveram sozinhos. Talvez essa seja exatamente a mensagem que Deus deseja transmitir para mim e para você hoje. Você pode não entender tudo o que está acontecendo. Talvez existam perguntas sem respostas e situações difíceis de explicar. Mas Jesus continua caminhando ao seu lado. Ele estava em Emaús, ele estava com os discípulos e ele continua comigo e com você hoje. Por isso, não permita que a dúvida seja maior que a sua fé. Não permita que o medo seja maior que sua confiança. Continue caminhando, continue orando, continue confiando, porque aquele que caminhou com os discípulos de Emaús continua caminhando com seus filhos até os dias de hoje. Persevere, não desanime. Forte abraço e até a próxima lição.